Fale para a gente desses últimos dias, né? Não tem sido fáceis, principalmente nas comunidades rurais aqui de Teófilo Otoni, em decorrência das fortes chuvas que caíram nesses últimos dias. Bom dia, Vanilson. Bom dia, ouvintes da 98. É isso mesmo, Vanilson. Desde aquela primeira chuva, né, há uma semana atrás, quando o prefeito reuniu o gabinete de crise, formado por eu, né, da Secretaria de Agropecuária, o Lucas Ribeiro, Meio Ambiente, Maria Helena Costa Salim, Ação Social, o Bahia e o Marcinho Serraria, e diversos outros, né, entes, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, diversos outros integrantes aí do Estado, para que a gente formasse esse gabinete de crise e combatesse as chuvas. As primeiras informações que eu tive da zona rural chegaram com um pouco de atraso, devido a ter falta de energia na zona rural, mas o cenário não era tão catastrófico, tão ruim, quanto a gente ficou sabendo 2, 3 dias depois, né? Muitas pontes foram embora, muitas estradas bloqueadas, muitas comunidades isoladas, né? É muita coisa, são 5.000 quilômetros de estrada de chão, né? Nós temos aí 112 a 115 comunidades rurais. Apesar da nossa capilaridade, que são os nossos administradores rurais, que são 15 administradores rurais, a gente ainda ficou sem notícias por algum período, mas depois que foram chegando as notícias, o cenário foi ficando pior. Mas a gente tem lutado, né? A Prefeitura está preocupando muito com essas pessoas, com os mais vulneráveis, tem lutado dia a dia, a gente não tem descanso enquanto não normalizar essa situação. Quais são os pontos mais críticos que você poderia dizer? Olha, a nossa preocupação maior, claro que toda a comunidade é importante, o acesso para todo mundo tem que ser garantido, mas tem aqueles locais onde os danos foram maiores e as dificuldades para resolver os problemas, consequentemente, são maiores também. Vanilson, quando a gente se depara com a crise desse tamanho, o que tem que ser priorizado, né, são os mais vulneráveis, são os mais necessitados. A gente fez isso por ordem de prioridade, senão a gente não dá conta de atender ou deixa de atender aquelas demandas urgentíssimas. Hoje o lugar mais complicado que a gente teve, não imaginava que ia ter isso, foi a região de Itamunheque. A gente ainda está lá, com 2 comunidades isoladas, isso já tem mais de uma semana. Quais são essas comunidades? Tatuaçado e Derribadim. Essas 2 comunidades estão ilhadas até hoje, estão isoladas. A gente sabe que as pessoas agora estão conseguindo passar a pé, porque são assim, a gente deparou aqui, você tem ideia, na saída da turma 37. Logo na saída da turma 37, a gente tinha barreiras, a gente tinha alagamento. Aí andava 1 quilômetro para frente, mais 50 metros de barreira caída. Então não rompia. Para você ter ideia, antes de ontem que a gente conseguiu chegar até o assentamento Mãe Esperança, estávamos em 4 caminhonetes traçadas, e uma reta escavadeira e uma patrol. O Corpo de Bombeiros ajudando, a gente serrando árvores no caminho, a Prefeitura, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal, para a gente conseguir romper até lá. Quer dizer, são muitas barreiras, coisas que a gente nunca viu antes, e as barreiras descem árvores grandes, então essas árvores não dá para ser tiradas com máquina, porque se tirar com máquina, desce o resto do barranco, pode acontecer um acidente com o operador da máquina ou piorar a situação. Então a situação ficou muito crítica ali naquela região, mas nós já conseguimos desimpedir até a comunidade de Santa Maria. Bom, eu tenho até algumas imagens aí, vou pedir para a nossa equipe colocar, para quem acompanha pelas nossas plataformas digitais, pelo canal do YouTube. Olha, isso aí são imagens de árvores caídas, isso tudo na região de Itamunheque, ó. Tem essa árvore caída, tem essa parte da rua da pista que levou, né? Tem vários pontos aí realmente muito, mas muito danificados e que os moradores passaram por muito aperto. Agora tem uma outra preocupação, porque não é só estrada e ponte. Tem a vida desses homens do campo, mulheres do campo, eles vivem da produção, da agricultura, e aí não tem estrada para o escoamento da produção. Também boa parte deles acabou perdendo aí parte daquilo que produziram por causa dos alagamentos nas suas lavouras. Qual vai ser o trabalho estratégico pensado pela sua secretaria para socorrer imediatamente essas pessoas, que além dos problemas com o acesso, vão ter também problemas com a produção? Vanilson, essa também é uma preocupação muito grande do prefeito Daniel Sucupira com a economia da cidade. Com o que vai acontecer também com a zona rural depois disso aí. A gente reúne todos os dias, ou se fala todo mundo pelo grupo do WhatsApp, ou reunião por telefone todos os dias, para a gente fazer um resumo da crise. Ele quer saber o tempo todo o que está acontecendo, onde as frentes de trabalho estão.
E aí nós conversamos separadamente, eu e ele, eu informando a ele quantas plantações perderam nessas baixas, né, que as baixas inundaram todas, muita gente perdeu milho, a gente tinha gradeado, feito um programa, uma política agrária da Secretaria de Agropecuária, gradeando terras, incentivo a plantio, e muitos desses se perderam. A gente tem que apelar para o governo estadual, governo federal, porque o município em si só não tem condição de arcar com todo esse custo. Isso é impossível. Agora sim, nós vamos fazer uma política forte de agricultura, a gente tem que reunir com esses produtores, ver o que foram as perdas, onde a prefeitura pode ajudar nisso. Agora, eu acho importantíssimo esse tema que você tocou. A gente tem ainda produção represada de leite. A gente sabe que tem produtores de leite que estão com impedimento de passar, então esse leite está perdendo na zona rural, mas a gente ainda tem que atender aquelas chamadas, repito, as pessoas que têm prioridade são vida, saúde, a pessoa que não está chegando alimento lá nas comunidades, então a gente tem que priorizar isso e depois a gente vai expandindo para outras. São muitas frentes de trabalho. Tem lugar que não trabalha 2 máquinas, não adianta, a estrada é estreita. Tem lugar que não rompe, como você viu aquela imagem ali, uma árvore daquele tamanho até caída, serrar aquilo tudo ali. Até serrar aquilo tudo ali, a máquina fica parada esperando. E então é complexa a situação rural. Eu acredito que eu nunca tenha visto o que aconteceu agora, né? Eu acho que é até um fato atípico que aconteceu dessa vez. E até disse ontem para um amigo meu que eu acho que isso é queimadas. Eu tenho quase certeza que isso é a natureza dando um retorno do que estão fazendo com ela.